Agora, Flávio Prado, a gente pode falar, né, de dois jogadores aí que podem ter que chamaram mais atenção no jogo de ontem e na temporada. Um é o Flaco Lopes. Ele desperdiçou chances, mas o ano de 2024 para ele é bom. O Flaco Lopes, ele tem 6 jogos, 5 como titular, 4 gols, 98 minutos para marcar gol. Nos últimos 11 jogos, ele tem 56% de acerto nas finalizações. Ele tem 0,33 gols marcados para cada finalização. Se compararmos com os principais jogadores na Série A de 2023, é um aproveitamento ótimo, porque é um aproveitamento melhor do que Vitor Roque, Endrick, Paulinho do Atlético Mineiro, Caleri, Tiquinho Soares e o Pedro do Flamengo. Será que pode ser o ano do Flaco Lopes? Porque o Flaco chegou, nunca foi um titular absoluto, né? Que tinha ali Dudu, Veiga, Rony, Scarpa. Ele nunca conseguiu se firmar. Foi um jogador caro, a gente já falou aqui várias vezes, um jogador que o Palmeiras pagou caro para contratar e que agora vem tendo um certo destaque. Mas é aquilo também, né, Flávio? Não dá para enganar o torcedor, porque no começo de temporada são adversários mais fracos. Não é ali a disputa que tem numa Libertadores, num Brasileiro, numa Copa do Brasil. Então, Biraldo, boa tarde para você, boa tarde, amigos. O Flaco Lopes é um jogador que eu sempre achei que tinha virtude. Sempre falei aqui, quando tem aquele monte de jogador, o Palmeiras trouxe um monte de bagulho aí, né? E o Flaco sempre destacou bem. Trouxe o Merentiel, trouxe a Tuesta, trouxe umas coisas esquisitas, aquele outro Tabata, as coisas que não tinha nível pro Palmeiras. E o Flaco Lopes eu sempre destaquei como um jogador que eu via virtudes. E agora parece que as coisas estão acontecendo e o Palmeiras já vai achando um substituto com o Endrick, que vai embora. É outro jeito de jogar, outra maneira de jogar, vai ter que fazer uma adaptação, inclusive, para jogar, talvez o Rony vindo um pouco mais de trás, o Flaco mais enfiado. E ele vai ganhando confiança, né? O cara tem que fazer gols, tem que fazer gols. Ele acabou conseguindo o gol do Palmeiras ontem, então ele vai ganhando confiança. Eu acho que é esse o aspecto que tem que ser colocado. Tá fazendo gol todo jogo, né? Tá sendo um ponto importante pro time. Lógico que ele tá jogando um campeonato com nível medíocre, mas não importa, ele tá fazendo gols. O artilheiro tem que fazer gol, tem que somar gol, né? Então ele tá fazendo a parte dele, tá fazendo gols. Isso é muito importante pro Palmeiras, que vai achando o substituto do Endrick de uma outra maneira, com outro jeito de jogar, mas um jogador importante, um jogador que pode ajudar o Palmeiras bastante e justificar aquilo que foi pago por ele, que foi muito dinheiro. E é jogador jovem, né? Para até ter repasse, dependendo do que ele fizer. Agora, ô Mauro, o Abel Ferreira, ele não garantiu o Endrick de titular quando ele retornar agora, né, desse pré-olímpico, que foi inclusive um vexame. Foi uma vergonha o Brasil não ter se classificado aí para as Olimpíadas, o Brasil fora e jogando mal, grande parte dos jogos o Brasil jogando mal. E outra, porque o Endrick também ele vai embora, né? O Abel Ferreira, ele tem que achar um jogador que vá disputar a temporada. O Endrick não vai ficar na temporada, ele já vai embora no meio do ano. O Abel, ele fala o seguinte, tá? Ele afirmou que a joia do Palmeiras não tem vaga garantida no ataque quando voltar de viagem. O Abel diz, vamos receber, fazer os testes. Vai ter a concorrência de 2 jogadores que estão muito bem. O Flaco e o Breno. E o Rony. As escolhas são feitas não pensando no jogador A, B ou C, e sim na equipe. Ele chega amanhã e fala comigo. Você acha que o Endrick tem que voltar sendo titular, Mauro? Ou você acha que já é hora dele começar a pensar um time sem o Endrick? Porque quando o bicho começar a pegar de verdade, o Endrick vai embora pro Real Madrid. Eu acho que isso pode ser uma declaração mais para não parecer que um determinado jogador tem vaga cativa no time, aquela coisa de gestão de grupo. Não sei se ele vai ter a coragem de colocar o Breno Lopes para jogar de novo e o Endrick não, será? Ainda mais vindo de um jogo que o time dele não venceu, né? Não venceu o lanterna do campeonato. Ou seja, não estamos falando do Palmeiras que o Endrick não está aqui, o Palmeiras está voando, está ganhando todo mundo, está dando goleada, então não precisa. Não, ao contrário. O Palmeiras não venceu o Santo André. Então o momento não é muito interessante para abrir mão do jogador que foi fundamental para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Sem ele, acho que o Palmeiras não seria campeão brasileiro no passado. Ele foi o jogador mais importante na arrancada final. E no jogo mais difícil, que foi do Botafogo. Exatamente, né? Entre outros, né? Enfim. E aí tem essa situação do Endrick, lembrando também que o Palmeiras tem clássico contra o Corinthians. Agora, já no domingo, tem clássico contra o Corinthians no Allianz Parque.
vindo de um empate contra o Allianz Parque, não. Barueri. Ah, porque é na casa do Palmeiras, mas não é no Allianz Parque, né? Que tá em manutenção, o gramado. Só contra o Mirassol, que deve voltar pra lá. Vai ser em Barueri, ou seja, é campo neutro, claro. É torcida única, vai ser a torcida do Palmeiras, mas não vai jogar na sua casa e vem aí de um resultado bem ruim, Vanderlei Nogueira, que é o empate contra o Lanterna. Ou seja, tem uma pressão gigante no Corinthians, porque o Corinthians ainda tá lutando ali contra o rebaixamento. E é rival, né? É rival, mas tem uma pressão também contra o Palmeiras, que ainda não mostrou um grande futebol e vem de um empate contra o Lanterna. Ou seja, pode ser um clássico ainda com mais elementos. Já que a gente fala, né, que esse começo de temporada tem muito migué, é um começo, mas se tratando de clássico nessas situações, ganha elementos. Né? Claro, eu tenho um tempero, eu dou muito valor a isso, você sabe, né? Esse tipo de rivalidade é o que tem num campeonato estadual. Perder o campeonato não é uma tragédia, mas quem perde sempre vive momentos enfumaçados. E quem ganha, às vezes os outros minimizam. É só uma competiçãozinha. É verdade, não é a Champions. Mas é sempre bom colecionar taças. Com relação ao Endrick, eu vou dizer uma coisa para você. Não é de hoje que eu acho até que ele pensa diferente, mas acho que publicamente ele entende que esse é o melhor discurso. Não é de hoje que o professor Abel Ferreira sempre, não, digamos assim, coloca no altar o Endrick. Eu acho que é uma postura que ele adota como treinador, tem que tratar todos, segundo ele, da mesma maneira, com muita atenção. Alguns jogadores para o Abel são integrantes do seu pelotão de grande confiança, 4 ou 5 jogadores. Eles vão caminhar com ele até o final. A gente já ouviu tanta coisa com relação a isso. No caso do Endrick, eu tenho a sensação de que se o Endrick já tivesse ido embora para o Real Madrid, o Abel Ferreira teria, digamos, menos dores de cabeça. Sinceramente, porque aí já estaria livre, entre aspas, livre, com respeito, do Endrick, ele lá na Espanha e pronto, esse é o Palmeiras que eu vou ter o ano todo, preciso colocar alguém no lugar, arrumar o time. E tendo o Endrick, e mesmo assim, tendo a certeza que no meio do ano ele vai embora para Madrid, mas vai deixar no banco, põe no time, a cabeça dele deve estar um pouco confusa. Se eu fosse o Abel Ferreira, claro, é uma outra visão, é óbvio que eu colocaria o Endrick para jogar. Por vários motivos, entre eles, para deixar a torcida do Palmeiras curtir o Endrick em todos os momentos, até um dia antes dele embarcar para Madrid. Eu faria isso. Mas, até porque não está prestigiando, com todo respeito, um cabeça de bagre. Ele está prestigiando um jogador que, muito provavelmente, pelo menos eu torço muito por isso, terá sucesso jogando na Europa. E permitir que a torcida do Palmeiras veja esse garoto, até a hora dele ir embora, o máximo possível, eu acho que seria muito legal para a torcida. Né? Já achei um mico liberar o Endrick para o pré-olímpico, um grande mico. Aí foi o contrato do Real Madrid. Todo mundo fala isso, Flávio, mas se for isso, eu acho que o Real deve estar arrependido. Você lembra quando o Ancelotti falou na entrevista, ele vai para o... Tudo bem, todo mundo fala, é isso que está escrito, tudo bem, eu estou dando a minha opinião, eu acho que alguém tinha que ter convencido a CBF e o Real Madrid, olha, vocês querem que ele... Mas é melhor, aqui ele vai ter mais competição, vocês não querem receber um cara mais ou menos aquecido? Não, o cara não jogou, ficou num time mal treinado, desprestigiada a seleção pré-olímpica, fora dos Jogos Olímpicos, olha tudo. A não ser que algum gênio lá do Real Madrid entenda que ele devesse sofrer um pouco. Esse é um menino que nunca sofreu, jogou no Palmeiras, um time ganhador, e também que não deve sofrer jogando num timaço como o Real Madrid dentro de alguns meses. Então ele vai ter que ter uma dosinha de sofrimento. Aí, se esse foi o objetivo, eu até posso concordar. Mas eu acho que foi uma gestão errada, o Palmeiras tinha que ter brigado, ou pelo menos claramente, não pura e simplesmente, eu não vi o Palmeiras falar que era uma decisão do Real Madrid. Mas também é pro Paulista, né? Eu acho que se fosse brasileiro, Copa do Brasil, pro Paulista não ia precisar tanto do Endrick. Não é precisar, é mostrar o cara. Se ele jogasse ontem, não seria mais atração? Eu acho isso, mas... Mas eu acho que tem isso. Eu acho que se fosse brasileiro, Libertadores, o Palmeiras não ia liberar, não. Até com o Real Madrid fazendo... Se bem que você está em contrato,
Tem que Eu liberar. acho que tá, eu não sei, mas como partiu do Ancelotti, você subentende que ele fala, olha, ele vai pro Pré-Olímpico. É o que diz. Ele afirma isso. Ele não ia se meter nas coisas do Palmeiras. Ele deve ter a informação que ele ia pro Pré-Olímpico. E de fato ele foi. Pré-Olímpico que ninguém quis ir, né? E ele falou, não, entra que vai. Então, por isso que eu digo que deve ter alguma coisa, mas não sei. Eu acho que o Palmeiras, se fosse Libertadores, Brasileirão, não ia liberar. E sobre essa declaração do Abel Ferreira, tá? Que não dá certeza que o Endrick vai ser titular, gerou burburinho nas redes sociais. Gerou. O torcedor palmeirense ficou bravo, não gostou. O torcedor palmeirense quer o Endrick sendo titular, até porque, né, Flávio? É como disse o Mauro, não tá uma maravilha o Palmeiras sem o Endrick. O Mauro fala uma coisa que é certa, ele diz, o Abel falar isso é meio que pra dizer que não tem lugar cativo, porque se o Palmeiras estivesse voando, tudo bem. Pô, o Flaco Lopes tá fazendo aí 3 gols por jogo, ele tá fazendo gol, mas tá perdendo muito também e contra adversários fracos. Então o torcedor tá meio brabo. O torcedor quer o Endrick, claro, termômetro, rede social. O torcedor não gostou dessa declaração do Abel Ferreira. Bom, eu se fosse ele faria o mesmo. Para mim, Endrick já foi, já é passado no Palmeiras. O Palmeiras não vai disputar nada que importa nessa primeira fase do ano. O período que ele tem o Endrick, ele não tem nada importante. Tinha a Supercopa, o Endrick não jogou, e não foi por isso que ganhou ou perdeu, mas enfim, não ganhou. E agora é campeonato regional. Ninguém precisa do Endrick para ganhar campeonato regional. O Palmeiras não precisa do Endrick para ganhar campeonato regional. E também, se não ganhar, não vai mudar nada. Então, se sou eu, já começo a montar o time que eu vou ter efetivamente para aquilo que interessa, para Libertadores, para Campeonato Brasileiro. Eu acho uma bobagem você trabalhar um jogador do nível do Endrick, que é um nível alto, você tem que trabalhar muito em cima dele, muito em cima da característica dele, contar com esse jogador e depois você perde esse jogador quando a coisa começa a pegar. E se eu fosse o Abel, também montaria o meu time já sem o cara que eu sei que eu não vou ter. Não é um cara qualquer, um zagueirinho, não, é um jogador diferente, que você tem que ter um time que vai fazer diferença no seu time e não vai mudar nada o que o Palmeiras tem para disputar com ele. Isso aí, rapaziada. Ontem o Abel, na entrevista coletiva, foi perguntado aí como que ficaria a situação do Endrick, voltando aí da seleção, e a resposta dele não agradou muitos torcedores, porque o Abel falou que o Endrick queria enfrentar a concorrência aí de 3 atacantes, no caso o Breno Lopes, Flaco e o Rony, né? Ia ter que brigar pela posição. E o Flávio Prado trouxe aí essa opinião dele, de que se ele tivesse no lugar do Abel Ferreira, ele iria montar o time não pensando no Endrick, né? Mas sim pensando no próprio clube, como que ficaria o clube aí no restante da temporada quando o Endrick for para a Espanha. Fato é que o Endrick vai jogar, rapaziada. Não acredito que o Abel vai deixar o Endrick no banco, não. Basta saber se ele vai jogar com o Breno Lopes, como foi ano passado, com o Rony, ou com o Flaco Lopes, que tá criando muita expectativa aí pra gente esse ano. Mas o que me chama muita atenção, rapaziada, é o comentário do Flávio Prado. Flávio Prado que diz assim, se eu fosse o Abel, eu não iria pensar somente nesse início de temporada. Já iria montar o time pensando pro restante da temporada também. Isso aí deixaria já quase descartando, né, o Endrick, deixando o Endrick de lado. Mas é isso aí, rapaziada. Muito bom ter vocês por aqui. Não se esqueça de deixar aquele like aí. Também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você ficar por dentro de tudo que acontece no Palmeiras. Tamo junto, rapaziada. Fé! Palmeiras! Palmeiras! Palmeiras!